Olá, turma! Hoje, nesta aula, eu vou mostrar para você tudo sobre o pronome relativo e a conjunção integrante. Primeiro, como identificar a diferença entre essas duas palavras, né, essas duas classificações, as orações que elas introduzem, se exerce ou não função sintática, vai ser a aula mais completa para você que vai fazer concurso público e tem de aprender a diferença de pronome relativo e conjunção integrante. Então vamos lá. Preparei um material lindo, brilhante. Olha esse materialzinho aqui, ó. Eu vou até sair da tela para que você veja o material, o mapa mental que eu estou apresentando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar aqui a conjunção integrante. Então, eu puxo para cá. Essa é a primeira que nós vamos analisar. O que vai ser conjunção integrante quando você puder trocar a segunda oração pela palavra isso. Também você pode trocar pela palavra nisso ou pela palavra disso. O que importa é que haja o isso. Perfeito? Então, identificação. Troquei a segunda oração pela palavra isso, é uma conjunção integrante. Segunda coisa que você tem que saber, a conjunção integrante não introduz função sintática. Isso é algo maravilhoso. Ponto. E a conjunção integrante, ela vai introduzir sempre uma oração subordinada substantiva. Então, se você tem uma conjunção integrante, você vai ter ali uma oração subordinada substantiva sempre. Sempre. Pegaram isso? Ramon, macete de identificação. Eu vou falar isso daqui várias vezes hoje, tá? Primeira oração, exige. Tá aqui, ó. Primeira oração é um verbo. A segunda oração começa no próprio que os leitores façam sua parte. Exige isso. Se eu troquei a segunda oração pelo isso, eu tenho ali uma conjunção integrante. Perfeito? Vamos agora para o pronome relativo? Fique tranquilo se você não pegou agora. Eu vou repetir isso várias vezes nesta aula. Várias vezes. Pronome relativo. Quando o que vai ser um pronome relativo? Quando você puder trocar pelo o qual ou os quais. Também o feminino. Também o feminino. Quando você puder trocar pela a qual ou as quais. Agora, o pronome relativo exerce função sintática. Ele pode ser sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, e a prova pode cobrar. E o pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Então, conjunção integrante introduz substantiva. A pronome relativo adjetiva. Conjunção integrante não exerce função sintática. Pronome relativo exerce. Para saber se é uma conjunção integrante, eu troco pelo isso. Para saber se é um pronome relativo, eu troco pelo qual a qual. Perfeito? Olha lá, aqui, ó, a troca. Máquina preguiçosa que exige. Máquina preguiçosa, a qual exige. E ainda tem um ponto que eu não comentei, que eu vou falar mais à frente. Beleza? Dica de ouro para começar a aula. Trocou o que pelo isso, conjunção integrante. Trocou o que pelo qual, pronome relativo. Perfeito? Vamos agora ao segundo bloco da aula e eu volto a aparecer para você ter ideia disso daqui. Agora nós vamos aprofundar o pronome relativo. Ramon, vamos lá. Vamos pegar firme no pronome relativo. Algumas coisas que eu já falei. Para você identificar, troque o que pelo o qual ou os quais, a qual ou as quais. Se você conseguir manter o sentido, bingo, é pronome relativo. Ok. Função sintática. Ele exerce função sintática. Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto e outras coisas. Agora, um ponto que eu não falei. O pronome relativo será sempre anafórico. O que eu quero dizer com isso? Sempre vai substituir o termo anterior. Sempre vai substituir o termo anterior. E ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Se vier sem vírgulas, restritiva. Se vier com vírgulas, explicativa. Vamos ver agora os exemplos? Vamos lá? Daqui a pouco eu tenho
os exercícios da banca Instituto Avalia, que foram 2 questões maravilhosas. O texto é uma máquina preguiçosa que exige. Aí continua o texto, né? O texto é uma máquina preguiçosa a qual. Então, peraí. Esse que substitui a palavra máquina preguiçosa, o que trocado pelo qual, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, a partir daqui e daqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgula, eu vou chamar de restritiva. É só isso. É só isso. Os poemas que escrevem, os poemas os quais escrevem. Troquei o que pelo qual, bingo, esse cara é um pronome relativo. Todo pronome relativo é anafórico, todo pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva e todo pronome relativo exerce função sintática. A aluna que estudou passou no concurso. A aluna a qual estudou. Troquei o que pela qual. Bingo é um pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, é anafórico e exerce função sintática. O livro que comprei é ótimo, o livro o qual comprei. Troquei o que pelo qual, é pronome relativo, é anafórico, introduz oração subordinada adjetiva e exerce função sintática. 4 coisas que você tem de gravar. O professor que nos ensina viajou, o professor qual nos ensina, troquei o que pelo qual, é pronome relativo, todo pronome relativo é anafórico, introduz oração subordinada adjetiva e exerce função sintática. Bingo! Tranquilo até aí? Agora, nós vamos para a conjunção integrante. Conjunção integrante. A aula vai ser curta, mas vai ser muito eficiente, meu amor. Olha lá a conjunção integrante. Aqui, ó. Vai ficar melhor. Só esse início aqui. Vamos lá. Primeiro, conjunção integrante. Ele introduz, a conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva, não exerce função sintática, e você troca a segunda oração pela palavra isso. Também pode trocar pelo disso, também pelo nisso. Vamos ao teste? Exige que os leitores façam. Primeira oração eu paro aqui, segunda oração começa no que, e agora eu faço a troca. Exige isso. Eu posso muito bem falar, olha, ele exige isso. Eu esqueci o nome da coisa, ele exige isso. Ramon, mas eu não sei o que é o isso. Pouco importa. Se o isso coube na oração, bingo. Se o isso substituiu, bingo. Espero que você passe no concurso. Primeira oração, espero. Segunda oração, que você passe no concurso. Vou fazer a troca da segunda oração. Espero isso. Deu certo? Bingo! Esse cara é uma conjunção integrante e vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Não exerce função sintática. É importante que todos estudem. É importante, primeira oração, que todos estudem. É importante isso. Então eu troco a segunda oração pelo isso, deu certo, conjunção integrante, não exerce função sintática, oração subordinada substantiva. Pelo amor de Deus, matamos. Aí eu tento ser muito didático, repetitivo, para você nunca mais esquecer. Conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva, guarde esse detalhe aqui, isso é muito importante. Substantiva, não exerce função sintática. Para identificar a troca, você vai fazer a troca pelo isso, disso e nisso, e o que ele vai... aí tem um exemplo abaixo. O que pronome relativo? Ele retoma o antecedente, ou seja, ele é sempre anafórico. Ele introduz oração adjetiva e ele exerce função sintática, não só de sujeito, qualquer outra função sintática. Para identificar, troca o que pelo qual. Tudo aqui de novo, ó. Tudo aqui. Agora eu vou resolver 2 questões. Olha lá, banca, Instituto Avalia. A banca que está fazendo muitos concursos no Brasil, está realizando agora o concurso do IBGE e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Olha o que eles pediram. A biografia dos poetas é revelada pelas palavras, pelos poemas que escrevem. Ei, ele quer identificação desse quê? Veja se eu posso. A biografia dos poetas é revelada pelas palavras, pelos poemas, os quais escrevem.
Se eu troco o que pelos quais, bingo, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele é anafórico. Se ele é um pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. E não vem com vírgulas. Então, eu chamo de restritiva. Então, vamos lá. Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem em relação à palavra destacada no período. Trata-se de uma palavra de natureza? Claro que pronominal. Se é um pronome relativo, é de natureza pronominal, pô. De natureza pronominal. Então, eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E. Já as três foram para o espaço. Pronominal que introduz uma oração de valor adjetivo, pô. Porque se é oração subordinada adjetiva, o valor é de um adjetivo. Então, eu mantenho as duas. Com sentido, pô, não vem vírgula. Então, sentido é restritivo. Com sentido de restrição, eu chego à conclusão que a resposta é B de bom. E que pode ser substituída adequadamente por, ó, os quais. Os quais, porque para identificar pronome relativo, eu substituo pelo o qual, a qual, os quais ou as quais. Tudo vai depender do que vem antes, ó, do que vem antes. Aqui são os poemas, por isso que eu falo os quais. Foi, turma? Pegou? Deu para entender? Tá fluindo? Agora, olhe essa questão do Instituto Avalia. Meu Deus do céu, isso não cai só no Instituto Avalia, isso chove, despenca, tem temporal, tsunami, em qualquer banca. Em qualquer banca. Olha isso aqui. O texto é uma máquina preguiçosa que exige que os leitores façam a sua parte. O texto é uma máquina preguiçosa, olha aqui, ó. A qual, troquei o que pela qual, esse que de número 1 joga para cá, é um pronome relativo. Já identifiquei. Já sei que pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Ali não tem vírgula, então é restritivo. Uma oração restritiva. Fiz tudo. Fiz tudo. E sei também que exerce função de sujeito, ou exerce função sintática. Agora, o texto é uma máquina preguiçosa que exige, ó, tiro essa oração toda, que exige isso. Se eu troco a segunda oração pelo isso, eu puxo aqui com outra cor. Com outra cor. Vem para cá. Isso daqui é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, eu já sei que introduz oração subordinada substantiva. Já sei. Agora, vamos às opções. Vamos fazer análise com carinho. Introduz uma oração objetiva direta. Gente, objetiva direta está no campo da substantiva, porque a adjetiva ou é explicativa ou é restritiva. Não tem objetiva direta, não tem nada disso. Então, eu já sei que aqui eu começo com 2. Começo com 2. Se eu começo com 2, um dançou. Introduz uma oração de valor adjetivo. Pô, valor adjetivo é o pronome relativo, que é a oração subordinada adjetiva. Então, eu coloco aqui o 1. Olha que questão maravilhosa. Todas estão no jogo. É uma palavra de natureza pronominal. Opa, é o quê? 1, porque ele é um pronome relativo. 1 de novo. Já elimina a C de Canadá. É uma palavra de natureza conjuntiva. Olha o nome. Conjunção integrante. Então é o 2. Peraí, ó, agora essa daqui foi boa. Ele deixou para matar na última. Exerce função de sujeito. Ei! Quem exerce função sintática? Só o pronome relativo. Então, eu nem tenho dúvida em colocar conjunção integrante. Então, eu sei que aqui é a 1. Resposta certa é letra E de escola. E aí? Você conseguiu aprender tudo que envolve conjunção integrante e pronome relativo? Deixe nos comentários se você conseguiu entender.
a nota dessa aula e se há alguma dúvida, escreva lá que eu vou responder. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e continuar aqui, porque nós vamos gravar muitas aulas. Beijo no coração. Vamos que vamos. Valeu, turma!